muito bom dia, muito bom dia para você que começa mais uma semana comigo aqui no canal do Lessa. Uma ótima segunda-feira. Não tem como não ser uma ótima segunda-feira depois de mais uma vitória no clássico. 2 clássicos no ano até agora em 2026, 2 vitórias. Zubeldia em 7 clássicos venceu 5. Eu vou falar muito mais sobre o jogo, a repercussão de ontem, algumas coisas, entrevistas e, cara, John Kennedy deu uma declaração muito interessante, que me impactou bastante. Eu vou falar sobre, vou repercutir um pouco mais o jogo no vídeo às 10h30, porque agora a gente vai começar o dia trazendo informação, notícia, um pouco dos bastidores, porque ontem, dia de jogo, a gente fica na correria, para lá e para cá, e enfim, não dá tempo, acaba que quando a gente chega no estádio, não dá para continuar apurando da mesma forma. Né? E ontem foi um dia de muita apuração em relação a Denis Bouanga. Eu sei que você quer saber se o Fluminense vai conseguir contratar o atacante gabonês de 31 anos que pertence ao Los Angeles FC da MLS. Há toda uma ansiedade que foi criada já há muito tempo, já vem desde o ano passado, aumentou com a entrevista coletiva de Matheus Montenegro prometendo reforço de peso, e desde então a gente vive nessa expectativa. Finalmente, eu tive acesso a alguns nomes, trouxe aqui alguns nomes para vocês, e o do Bouanga, que é um dos que mais agradou a diretoria do Fluminense, e por isso foi feita uma consulta, uma sondagem, e de lá para cá estão falando que o Fluminense fez uma proposta. Enfim, eu vou explicar para vocês exatamente o que foi publicado, né, vindo de lá para cá, e o que eu tenho de informação. A gente vai cruzar esses dados aí e ao longo do dia, claro, a gente vai tentar buscar entender se realmente o Fluminense vai conseguir avançar nesse negócio ou não. Primeiro, que faltou completar no vídeo de ontem, quando eu trouxe a notícia aqui para vocês com exclusividade em relação ao interesse do Fluminense, o Bouanga, de fato, ele não é um centroavante. Né? Se você, porque aqui por questão de direitos, né, a gente não tem como compartilhar os vídeos, mas se você for buscar, e certamente a galera que se interessou mais e foi pesquisar, viu vídeos do Bouanga e percebeu que ele é um atacante, é um ponta esquerda, mas é um cara que tem uma facilidade muito grande de cair pelo meio também, pisa na área, é um cara muito agudo, muito incisivo e efetivo dentro da área, não à toa tem os números que ele tem desde que chegou em 2023 lá no Los Angeles. Simplesmente 131 participações diretas em gol, um gol ou assistência em 143 jogos, gente. É muita coisa. São realmente números absurdos que tornam ele um dos jogadores mais cobiçados da MLS, um dos candidatos a MVP. Já foi finalista nas últimas 2 temporadas, fazendo parte da seleção do campeonato. Enfim, é um jogador diferente. Quem já viu, fez gol contra o Flamengo, inclusive na Copa do Mundo, é um cara muito agressivo, acho que é essa a palavra. Agressivo no melhor sentido da palavra. Que pega, vai para cima e olha para frente o tempo todo e não tem medo de adversário nenhum. Inclusive, um pouco do efeito colateral disso, é o pessoal que diz lá, a galera que acompanha, né? MLS, enfim, diz que ele é muito fominha, porque, cara, chega na área, ele quer finalizar a jogada. E, enfim, são características muito interessantes para um camisa 9 que não é. Não é um 9 centroavantão, não é um cara fixo, não é um cara de área. Realmente não é. Mas não é por isso que ele não pode se encaixar nessa dinâmica de time do Zubeldia. Porque ele pode ser um 9, só que um 9 móvel. Um 9 que se movimenta, um 9 que, por exemplo, se o Savarino for titular do Fluminense, o Savarino é um cara que tem muita facilidade de movimentação, até gosta de cair por dentro. Então, você pode ter ali um ataque muito móvel que, se encaixar, pode ser muito interessante. Mas vamos lá, vamos à questão dos números, né? O que eu tinha de informação ontem? Na verdade, eu estou apurando isso, eu estava até brincando com a galera, eu estava na Sapucaí, no ensaio técnico no Carnaval, no sábado, 11 horas, meia-noite, apurando isso, com os amigos lá do Território MLS, Thiago Brandão, galera lá do Território,
também entrou junto nessa apuração, porque eles têm contatos lá. E aí, enfim, e do lado de cá, a gente tentando, né, bater os dados para ver se a gente conseguia a confirmação. E de madrugada, chegaram valores. Que o Fluminense teria feito uma proposta de 15 milhões de dólares, sendo 6 milhões à vista e 9 milhões parcelados. Então, naquele momento eu não consigo confirmar, já era de madrugada. De manhã, a gente já conseguiu contato com o staff do Boanga, com pessoas próximas a ele, que confirmaram essa informação, confirmaram a negociação e confirmaram, inclusive, valores. Tá? Estou trazendo para vocês detalhes aqui de, enfim, de realmente como a coisa aconteceu. É uma pessoa que faz parte do staff dele que a galera do Território MLS conseguiu contato. A partir disso, automaticamente, falei, não, agora tem que, né, vamos tentar, dentro do clube, confirmar com alguma fonte, ver se alguém fala alguma coisa. E aí a primeira resposta que finalmente eu obtive foi que o Fluminense fez uma sondagem, buscou realmente informação sobre ele, interessado em negociar, mas o Los Angeles estava pedindo um valor muito alto. E seria um valor superior a esse, consideravelmente superior a esses 15 milhões de dólares. Eu chutaria para vocês que deve ser 20 milhões que os caras estão pedindo, por aí, ou próximo disso. Mas aí é chute, tá? O que eu sei é que é mais de 15 milhões. Porque se fosse 15 milhões de dólares, o Fluminense faria a operação. Tá? Foi o que eu apurei. O Fluminense faria a operação por 15 milhões de dólares. Beleza? Diante desse número muito alto, a coisa não andou. Tá? Foi isso que eu ouvi no primeiro momento. E aí continuei apurando dentro do clube, e aí eu tive confirmação com uma outra fonte que tinha negociação rolando. Que estava rolando uma negociação. Então, há um certo, talvez, ou desencontro de informação, ou, enfim, há uma certa imprecisão. Né? E aí, mais tarde, vem dos Estados Unidos, a galera do Território MLS também, do Tom Borges, que é um cara que apura muito por lá, publicou que o Fluminense tinha feito a proposta de 15 milhões de dólares. Ou seja, exatamente o valor que a gente tinha de informação. Então estava batendo certinho. E depois os amigos lá do GE, o Edgar Maciel de Sá, inclusive, publicou dizendo que o Fluminense realmente tinha feito essa proposta de 15 milhões de dólares. Isso foi publicado lá pelo Edgar. Né? Então, enfim, as informações se encontrando. Basicamente o que a gente tem até esse momento é isso. Eu confirmei o interesse e a vontade do Fluminense em negociar, tinha os valores, outros colegas confirmaram os valores oferecidos, só que o negócio não andou, não avançou mais rápido, porque os caras estavam pedindo mais grana. Então, qual é o intuito do Fluminense? Com paciência, tentar reduzir a pedida, contando com a vontade do jogador em se transferir, em vir para o Brasil. Ele se animou muito para jogar no futebol brasileiro. E porque tem uma outra situação também. Antes do Fluminense, o Inter Miami, e eu falei isso aqui, tentou contratar o Boanga. Ofereceram 13 milhões de dólares para ele ir fazer dupla com o Lionel Messi. O cara, quem não quer jogar ao lado do Messi? Mas o Los Angeles recusou. E daí o Inter Miami foi e acabou contratando o Berterame, pagando 15 milhões de dólares e pagando a multa rescisória. Então, veja bem, se eles queriam o Boanga, era a primeira opção do Inter Miami, ofereceram 13 e compraram o Berterame por 15, foi porque o Boanga não sairia por 15, correto? Porém, tem uma outra situação. É um rival direto. Talvez o Inter facilite uma liberação para um clube de fora do país. Né? Tem uma lógica aí, beleza? E a vontade do jogador. E dias atrás, dia 21 de janeiro, vou ver se eu consigo colocar aqui, no próprio Twitter, na conta dele do Twitter, o Boanga deu o RT no tweet de um torcedor lá, alguém falando, você estava a centímetros de realizar seu sonho e o clube fechou as portas. E ele deu RT nisso. Ou seja, ele queria sair e provavelmente não ficou satisfeito com essa situação.
O que eu quero dizer com isso é que talvez ele queira realmente sair. Ele não vai desrespeitar o clube, ele tem uma relação, ele é ídolo lá, a torcida ama ele. Não é pra menos, o cara faz mais de 30 gols toda temporada, pô, praticamente. Uma loucura. Então, é óbvio que ele é muito querido por lá. Só que ele realmente se interessou muito pela proposta do Fluminense, pela possibilidade, né, de jogar aqui no Brasil, e vai trabalhar para isso acontecer. Aí é aquele negócio, eu não vejo o Los Angeles facilitando uma negociação, não vejo, pode ser que eles reduzam um pouco, pode ser. Se o jogador falar que quer sair, que, pô, então vamos chegar no valor justo aqui, pode ser, o Fluminense vai esticar mais a corda. Que a questão do Boanga, assim, não sei, cara, todo mundo lá que acompanha, realmente acompanha a MLS, pessoas de lá, referências e tal, fala, cara, se pedir 17, 18 milhões, paga porque vale, o cara joga demais. E realmente ele parece jogar muita bola. Só que é um jogador de 31 anos. Ele não vai ter revenda. Ele não vai ter revenda. E a gente está falando, só 15 milhões já dá 80 milhões de reais. É muita grana. O Fluminense nunca pagou nisso, numa história para um jogador. Então, ao mesmo tempo que, para você contratar hoje um camisa 9 com esse número de gols, cara, vai ter que pagar, irmão. É isso aí. Ou você vai ter que ganhar na Mega Sena, dar sorte de... Mas é muito difícil, é improvável. Então, basicamente é isso. A gente vai aguardar, vai seguir apurando, porque pode evoluir, pode voltar, há uma vontade dele. O Fluminense adora o jogador, né? E, inclusive o Zubeldia foi até engraçado no coletivo, que ele foi perguntado sobre essa situação, ele não entendeu muito bem. Eu acho que ele meio que se fez desentendido ali na coletiva, falou, quem? Como? De quê? Denis Bouanga. Quem? Tá assistindo os jogos já do Denis Bouanga? Quem? Você... Sim, tá avaliando já. Atacante, novo centroavante. Bueno, nosotros tenemos que centrarnos en hablar sobre los jugadores que tenemos, no sobre los jugadores que no están. Para nosotros es muy importante la primera medida que teníamos que tomar en conjunto, junto al presidente, Mario, Paulo, era tratar de sostener lo que más se pueda el plantel, el equipo. Sentíamos que era el mejor refuerzo que podíamos tener en este 2026, seguir sosteniendo la mayor cantidad de jugadores del año pasado, más la incorporación de James, Arana y Savarino, y arrancar así la temporada. A nosotros nos pone muy contento que John esté bien. Sabemos que John necesita esa continuidad de partidos que se la estamos dando porque se la está ganando dentro de la cancha. Everaldo para nosotros es un jugador funcional, como hablé, y estamos a la espera de la recuperación de Cano, que quizás tiene 1 mes, 2 meses. Así que, como ya dije en la conferencia anterior, siempre viendo si hay que reforzar en alguna posición más, si aparece algún jugador que nos potencie como plantel, y esas decisiones, bueno, las tomarán los dirigentes y las darán a conocer, ¿no? Después que yo tenga que estar hablando sobre uno u otro, lo que sale, no me parece que corresponda. E não quis entrar em detalhes, porque estava todo mundo escondendo, realmente foi muito difícil descobrir. Eu estou há dias nessa apuração, a gente escuta muito nomes e tal, e vai até realmente chegar uma hora que a gente consegue cercar. E estava todo mundo trabalhando para esconder. Então, talvez o meu dia também foi para esse... até porque não tem nada certo. Então, basicamente, o panorama é esse. Tá? A gente tem informações de proposta vindo de lá para cá, o que eu tinha de informação passei para vocês, e agora a gente vai ver se, creio eu, com apurações daqui e de lá, a gente vai entender se existe ainda a possibilidade dessa negociação acontecer. Não vou colocar aqui em questão os valores, a gente pode e vamos debater mais se isso avançar, mas se trata de um jogador que, cara, eu acho que ia chegar aqui, tá vendo o Lúcio Acosta aí,
o Lúcio Acosta era um dos principais jogadores da MLS, a gente está vendo que esse cara joga, e se ele chegar aqui, meu irmão, o cara é um absurdo de força física, de agressividade, de drible, de finalização. É um jogador muito interessante. Muito interessante. Vamos ver. Agora, se vale, quanto vale. O Paulinho do Toluca, que todo mundo falou que o cara tem um número excelente também de gols. Tem, acho que se não me engano, 33 anos. Era um dos alvos do Fluminense também. Era um dos monitorados. Estava na lista. Mas pediram altíssimo por ele também. Um jogador ainda mais velho. Provavelmente é na casa de 20 milhões de dólares. E aí não tem condição. E aí também não teve avanço por ele. Então, Paulinho do Toluca, Berterame, agora, enfim, Boanga, outros nomes mais, Firmino, Richarlison, que o Fluminense sondou para ver se tinha alguma possibilidade, Gabriel Jesus para ver se tinha alguma possibilidade, nomes de peso que foram descartados de cara, porque não queriam voltar ou porque eram fora da realidade. E a partir disso você tem que ir estabelecendo as novas prioridades. E aí o Fluminense passou para esse mercado de jogadores que não são midiáticos, mas são extremamente, ou vêm performando muito bem nessas últimas temporadas. Tá? Então qualquer novidade que a gente tiver ao longo do dia, claro, eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Mas isso é o que eu consegui descobrir ao longo do dia. Teve uma situação também ontem, de uma notícia vindo da Turquia, dizendo que o Besiktas, lá da Turquia, fez uma proposta pelo Martinelli. Não sabemos os valores, mas que essa proposta teria sido recusada. O Fluminense informou que não tinha vontade de negociar o Martinelli, e acho que o Fluminense hoje só negociaria o Martinelli por um valor muito, muito alto. Eu estou falando acima de 15 milhões de euros, até 20, enfim, não sei, mas acho que é um jogador que só rolaria uma negociação nesses moldes, imagino eu, até porque o Martinelli não faz força nenhuma também para sair. E pensar que quase o Martinelli ano passado vai para o Palmeiras numa negociação com Gabriel, Meninos e Rafael. Que loucura isso, hein, gente? Que loucura isso, hein? Então, assim, por enquanto, vou tentar também confirmar se teve alguma coisa, se existe e tal, mas por enquanto não tem, assim, não tem negociação rolando. Eles informam que foi feita uma proposta e o Fluminense informou que não quer negociar o Martinelli no momento. Basicamente, é isso, tá? Bom, foi uma luta de muito trabalho, estou praticamente virado para vocês, já está começando a amanhecer aqui o dia, mas era necessário trabalhar, seguir ainda fazendo algumas apurações e só agora consegui fazer o conteúdo, mas é isso, faz parte. Um momento de a gente correr atrás mesmo para deixar você bem informado. E em breve, se Deus quiser, essa camisa 9 vai chegar, Boanga ou não Boanga, você vai ver outro. Essa situação vai ser definida e aí a gente vai poder olhar e pensar só nos jogos e nos desafios aí da temporada. Tá bom, pessoal? Então, se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, tá? É muito bem-vindo, tamo junto sempre e qualquer novidade você vai acompanhar, obviamente, aqui no canal do Lessa. Um abraço.